Seja bem-vindo ao nosso podcast Movimento Saudável. Aqui, o nosso objetivo hoje é descomplicar a saúde e bem-estar, trazendo informação prática para que você possa aplicar no seu dia a dia. Eu sou Carol Costa, nutricionista e diretora da Gold Medic Saúde e Bem-Estar. E, claro, não posso deixar de mencionar para você seguir a gente nas redes sociais Carol Costa e Gold Medic. E também seguir o nosso podcast Movimento Saudável no YouTube e ativar todas as notificações para os próximos episódios. Hoje, a gente vai falar da importância do conhecimento para transformar nossa rotina e como a forma como a gente recebe e interpreta essas informações pode influenciar diretamente no nosso comportamento e qualidade de vida. E para esse bate-papo, gente, ela aqui é uma inspiração, né? Eu tenho a honra de receber a psicanalista clínica Andréa Formiga, especialista em comportamento e neurociência. Andréa, seja muito bem-vinda. E melhor do que eu lhe apresentar é você se apresentando. Então, se apresente aqui para nossos ouvintes, para quem está nos vendo. Carol, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Não é o primeiro e nem será o último podcast que faremos juntas. Amém. É realmente assim, uma honra para mim estar sempre fazendo um trabalho junto com você. É uma pessoa que eu admiro muito. E, como você disse, eu sou psicanalista clínica, especialista em neurociências e comportamento e treinadora comportamental. Então, de fato, o meu trabalho, parte dele é desenvolvimento de competências comportamentais, que justamente é o que auxilia pessoas a adquirirem novos hábitos e a gente conseguir aí trabalhar essa questão da mentalidade. A gente vai falar, como eu disse aqui, a gente vai descomplicar um pouquinho a saúde e o bem-estar. Minha primeira pergunta aqui para você, o que seria bem-estar? Quando a gente fala essa expressão bem-estar, o que é isso? Bem-estar é uma palavra que, além de bonita, né, que é uma palavra muito bonita, bem-estar é você estar bem, você se sentir bem com você, com a sua imagem, com o seu corpo, com a sua paz interior, eu acredito. Então, acho que envolve não só a parte física, mas a parte mental, como também a parte espiritual. Acho que é uma conexão dessas três áreas da vida, né? Porque somos um contexto geral, né? Não somos só corpo, nem só espírito, nem só mente. Somos uma composição de tudo estar isso. Em equilíbrio, exato. Né? E eu acredito que bem-estar é quando esses três pontos estão bem conectados. E, Dea, você concorda comigo que a gente vive hoje num mundo onde o acesso à informação e até o excesso de informação relacionada à saúde e bem-estar existe? Né? Tem esse excesso, de fato. E muitas pessoas, às vezes, com esse excesso, é bom fazer isso, faz isso. É bom correr todos os dias, corre todos os dias. Esse excesso de informação acaba deixando algumas pessoas perdidas, né? Às vezes sem saber o que fazer, o que é realmente, o que é que eu tenho que fazer para a minha saúde, para o meu bem-estar. E como uma forma, a forma como a gente consome essa informação, ela pode, de fato, impactar no nosso comportamento. Você, como trabalha comportamental, né? O seu trabalho é com o comportamento das pessoas. Você acredita que esse excesso de informação que a gente recebe altera, de fato, o nosso comportamento? Sim, acredito que altera, de fato, nosso comportamento, a depender daquilo que absorvemos, né? Então, assim, a gente precisa realmente filtrar. É porque as pessoas estão muito olhando para o externo, né? Então, assim, é o corpo do outro, é a vida do outro, são os hábitos do outro, é o que o outro fala, é o que o outro pensa. Mas a pergunta que não se faz é, e você, né? O que deseja? O que é que você deseja, né? Quem você quer ser, como você quer ser visto, como você quer se sentir. E eu acho que parte daí um objetivo inicial para a vida da pessoa. A linha é muito tênue entre se comparar e se inspirar. Mas a comparação, ela é muito destrutiva. Porque vai sempre ter alguém mais bonito que você, mais inteligente que você, mais rico que você, que tem uma vida mais saudável que você. Só que palco é palco e bastidores são bastidores, não é? Então, assim, existem muitas teorias, mas colocar em prática não é tão simples assim. Mas pode ser simples se você olhar para a sua vida, para o seu contexto e para o seu degrau, o próximo degrau. Você encontrar assim, algo assim, você já trazer algo muito grande, é algo que às vezes até assusta, você pensa, cara, isso aqui não é para mim. E às vezes apresenta até um certo sofrimento. Olha a quantidade de renúncias que eu vou precisar fazer
Mas e se a gente olhar para o micro hábito, se a gente olhar para o próximo degrau, se a gente olhar para menos 1 quilo, se a gente olhar para inserir uma fruta, como você fala, é algo que você acrescente, é algo que você retire, que seja possível para você, dentro do seu contexto. Eu acho que olhar para a individualidade de cada pessoa, para a subjetividade de cada pessoa, é o que vai tornar possível e simples isso que você está falando. Esse processo. Agora, realmente, a quantidade de informações, os ambientes contaminam. Chega a ser viral. É. E aí vem uma coisa que esse podcast eu sempre tenho falado do imediatismo, né? O nosso ambiente ele está muito imediato. Uhum. A gente convive com pessoas que buscam o imediatismo a todo custo, né? E o uso de algumas ferramentas que eu até sou contra a esse tipo de uso. Uhum. Mas de fato as pessoas elas estão respirando a vida do outro, como você falou. Não, pela sua fala, eu entendo que não é que seja proibido sonhar. Não é proibido sonhar. Não é proibido se inspirar. Eu acho que a inspiração ela serve como um exemplo para seguir. Mas que aquela inspiração você coloca no seu dia a dia, como é que você pode chegar no seu objetivo, no seu sonho. E construir de degrau a degrau. Não é isso? Um processo, né? É um processo e se aceitar nesse processo. Não dá para dar um pulo tão gigante assim, porque você vai se abdicar de várias coisas e talvez não tenha consistência para manter, porque a abdicação é grande, né? Então, palco é palco, bastidor é bastidor, é a primeira frase que a gente sai hoje. Palco é palco e bastidor é bastidor. Ninguém calça os seus sapatos para saber como é que foi o seu processo. Déa, você acredita que ter mais conhecimento sobre nós mesmos, porque você já falou isso aqui, e sobre como funciona a nossa mente, pode de fato ajudar na criação de hábitos saudáveis? Sim, sim. A questão dos hábitos, né? Os hábitos são construídos ao longo da nossa vida. Me explica como é que funciona esse processo da parte psicanalista da coisa. Me explica, porque assim, eu sei que se eu escovo o dente todos os dias, vai chegar um momento que eu, Carol, automaticamente vou escovar meu dente sem nem lembrar que eu estou escovando dente. Porque o processo é uma coisa tão natural como abrir os olhos, por exemplo. Como é que isso acontece? Como é que essa virada de chave acontece no nosso corpo, que torna-se um hábito? Antes era uma ação que adquiria um esforço maior e o hábito não é um esforço tão grande que a gente precisa fazer para ele acontecer. Exato, assim, a princípio é um hábito que você não escolhe, você é escolhido, porque nós vivemos dentro de uma família, num colégio, com alguns amigos e, poxa, a criança ali, o adolescente precisa de um esforço das pessoas que estão ao seu redor para que, de repente, ele tenha bons hábitos. Acontece que, às vezes, isso não é possível, às vezes não se consegue fazer isso e vai se tornando aí um adulto com hábitos que não são tão bons. Então, quando eu me sinto ansioso, quando eu me sinto ansiosa, mas aquele doce, mas aquele carboidrato, mas aquele... Me dá uma sensaçãozinha de, né, conforto, porque é isso, né? Açúcar e afeto. É aquele calorzinho humano, né, que a gente sente ali. Mas se ao longo da vida, todas as vezes que eu fico triste, todas as vezes que eu fico ansioso, todas as vezes que eu me sinto para baixo, aquilo ali me conforta, isso é um hábito. Então, eu acho que o importante é você ter consciência dos hábitos que você tem. É como se a gente viesse para uma cadeira do observador. Eu vou me observar. Vou observar como eu funciono, como é a minha estrutura. Né? Como é que eu funciono ali na minha alegria, na minha tristeza, nos meus momentos de conflito, nos meus momentos de angústia, quando eu preciso tomar uma decisão. Como eu me comporto, nesses momentos, como eu me sinto. Às vezes até anotar isso mesmo, se perceber. E, de repente, assim, o momento acontece de novo e você percebe a repetição. No mesmo processo. É preciso, de verdade, parar e observar. Porque tudo será a intenção. Quando a gente tem intenção, a gente tem consciência. Por que eu estou fazendo assim? Como eu me sinto fazendo assim? Quais são os resultados que eu tenho quando eu faço assim? Então, esse processo vai trazer os teus resultados. Vai trazer a tua repetição. Opa, então é assim que eu funciono quando eu estou triste. É dessa forma que eu me sinto. Ou seja, como eu entro no buraco, como eu saio dele, como eu lido com as minhas angústias, como eu lido com os meus desejos, com as minhas frustrações, com as minhas alegrias. Então, é preciso realmente esse questionamento, esse autoconhecimento. Porque ninguém tem um poder maior do que você mesmo, do que mudar a sua vida. Mas, para isso, é preciso ter consciência.
Uma vez me perguntaram, até numa sessão de psicanálise, Andréa, inconsciente é aquilo que eu não conheço? Eu disse, não. Inconsciente é aquilo que você não reconhece. Se eu não reconheço aquela parte de mim como minha, como eu vou mudar? Mas a partir do momento que eu observei, que eu identifiquei, agora sim eu tenho consciência. Agora sim eu estou no comando. Porque antes estava num comportamento padrão. Então eu estava fazendo e não sabia porque eu estava fazendo. Porque, pare para pensar, por que cognitivamente eu sei o que eu tenho que fazer e mesmo assim eu não faço? Não faço. Existe algo por trás disso. Algo inconsciente. Algo exatamente repetitivo, de modo inconsciente, que eu simplesmente repito. E se eu parar para observar? E se eu me questionar? E se eu observar como eu funciono? Onde eu preciso interromper? O que eu posso substituir? Porque os hábitos podem ser substituídos uns pelos outros. É um outro ponto que é muito importante. A gente identificar pelo que eu vou trocar. Eu identifiquei, agora eu preciso trocar, porque isso não me faz bem, eu preciso fazer a troca. Uhum. Eu quero exemplificar isso. Em alguma sessão aí que você identificou junto com o seu paciente, algo que não, ele estava triste e tinha um hábito, ou qualquer outro hábito ruim, ele tinha um hábito que não era bom para ele. Qual foi esse hábito que foi identificado? Me traz algum exemplo, assim, de que tu tenha passado recentemente com o teu paciente. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar. A compulsão alimentar. A pessoa, é o principal. A pessoa fica extremamente preocupada, não come nada durante o dia, aí fica naquela angústia para tomar a decisão, não toma a decisão em um determinado momento, quando explode, come compulsivamente o que vier pela frente. Isso é, assim, absurdo. Mas a questão existem questões que são sintomáticas, isso é um sintoma. Eu vou lá, né, eu me senti angustiado, vou lá e como, ok. Mas e como seria olhar para essa angústia? Perceber o que te deixa angustiado, o que te leva para a comida que não é a fome. O que você precisa, de fato, resolver na sua vida para que essa angústia reduza? Que decisão você ainda não tomou? Qual é a parte da sua vida que você está evitando olhar e você está compensando com o alimento? Porque o alimento ele não é um vilão, mas ele é um conforto. É um conforto. Ele é uma fuga. Ele é uma forma de eu me sentir, mesmo que em seguida eu me arrependa. Mas aquele momento foi de alívio. Mas aí... é um alívio transitório. É um alívio transitório. É como se eu tivesse uma dor muito grande no meu corpo e tomasse uma medicação aqui por um momento vai... mas em seguida vai retornar. Então eu olhei para o sintoma, mas não olhei para a causa. Para a causa. Então esse autoconhecimento é uma forma de você olhar para a causa. E não apenas para o sintoma. Porque o sintoma, ele tem uma função. Qual é a função do sintoma? Me proteger. Me ajudar. Porque eu prefiro sentir esse sintoma a olhar para essa verdade, a olhar para esse desejo, a olhar para essa questão, a olhar para esse problema. Então perceba que os momentos que a pessoa está mais angustiada ou que a pessoa está em situações de muita angústia para tomar uma decisão, é o momento que ela exagera em alguma coisa. Ou que ela está mais agressiva, ou que ela bebe mais, ou que ela come mais, ou que ela dorme muito, ou que ela não dorme e fica com insônia. Perceba a insônia. A insônia. Por que eu não durmo? Por que eu não relaxo? Por que eu preciso estar no controle tanto tempo a ponto de não dormir? E mesmo assim não tomar a decisão? O que você precisa olhar para a sua vida e resolver na sua vida que te deixe mais relaxado e te faça dormir? Porque é a fome, é a insônia, é a angústia, é o mau humor, é a explosão. São sintomas físicos, sintomáticos, né? Psicossomáticos, que podem trazer esse tipo de problema para a vida do sujeito. E as causas são variáveis. Não tem uma específica. Você citou aqui o sintoma do comportamento alimentar, né? O excesso da alimentação que gerou, que foi para o comportamento alimentar. Mas não tem uma causa assim que você diga, poxa, a grande maioria das pessoas que tem, vamos dizer assim, que são ansiosas, tem também o comportamento alimentar alterado. Ou não? Isso Veja, vai depender dos hábitos que foram formados lá atrás. Quando eu estou ansiosa, o que me alivia?
Entende? Por isso que cada pessoa é uma pessoa. Tá entendendo que a dieta não pode servir para qualquer pessoa, não como pode. Né, um diagnóstico não pode servir para qualquer pessoa, porque é individual. É por isso que quando a pessoa chega, é muito importante essa anamnese, essa conversa inicial. Como que está a tua vida? Como que estão os seus relacionamentos? Como que está a tua vida profissional? Como é que está a tua vida financeira? Aí dá um Como é que tá- 360 na pessoa. Como é que está teu relacionamento com você mesmo? Como é que está a tua autoestima? Né? Como é a forma que você se vê? Né? O que você comunica sobre você? É uma fase de diagnóstico, né? Vai passar por um diagnóstico. Para que você consiga entender qual é a estrutura ali da pessoa, né? E o que de fato se repete dentro dessa estrutura, que são esses traços de comportamento. E aí a gente passou pela fase da identificação, né? A gente está identificando. Pensando em comportamento, agora vamos para a fase do criar hábitos. Certo. Eu já identifiquei o que eu preciso mudar, certo? Na conversa lá comigo mesmo, no meu autoconhecimento, eu digo, poxa, quando eu tenho esse tipo de comportamento foi porque a causa era essa. E é sobre isso que eu tenho que agir. Não é isso? Isso. Peguei o negócio? Pego. E aí muitas pessoas querem mudar, mas aí elas acabam desistindo no meio do caminho. Do ponto de vista comportamental, por que é tão difícil criar novos hábitos? Por exemplo, eu sei o que eu preciso me alimentar, mas eu não consigo fazer o que o nutricionista prescreveu. Eu sei que eu preciso treinar todos os dias, mas eu não consigo fazer. Por que isso é tão difícil? Por que é tão difícil criar novos hábitos? Em primeiro lugar, vai gerar um desconforto. Isso. E a nossa mente vai buscar o conforto. A gente pensa assim, a nossa mentalidade, a nossa mente ela é nossa amiga. Não é que ela seja sua inimiga, mas ela vai buscar o que ela considera que é melhor para você. Ou seja, o conforto. Deixar desconfortável demanda energia, demanda autocontrole. Não é isso? Mas eu acredito de verdade que pessoas disciplinadas, elas têm algo em comum. Que elas sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. É propósito. Né? Por que isso aqui é importante para mim? Essa pergunta precisa ser respondida. Porque se eu sei por que eu estou fazendo, se eu sei por que é importante e que aquilo faz sentido para mim, eu vou sim entender que o sistema de recompensa precisa funcionar de modo diferente. Porque como você disse no início aqui da nossa conversa, o ser humano é imediatista. Sim, ele é. Mas em que momento ele consegue esperar? Em que momento ele olha para aquilo ali que mesmo que ele goste, ele faz, agora não. Porque ele sabe que algo maior virá depois, se ele neste momento disser não. Então, não é simplesmente aprender a dizer não, porque é uma competência importantíssima. Mas antes de dizer não, é por que dizer não? O que é que você ganha dizendo não? O que é que você perde dizendo não? Eu acho que se colocar na balança das perdas e ganhos antes de tomar uma decisão é uma atitude inteligente. Porque a gente pensa, é impulso. Mas é como eu estou dizendo, se você cria o hábito de sentar na cadeira do observador e dizer assim, toda vez que aquilo ali está na minha frente, eu não me seguro. Ok. Você já entendeu como seria pequenos treinos para ir dizendo não. Porque não é sobre comer uma barra de chocolate ou não comer nenhum chocolate. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Eita, que essa frase eu uso muito, não é? Né? Então, assim, não e a adianta. gente esquece das ou eu não vou comer, ou eu vou comer tudo. Assim, será que dá para encontrar um meio termo nisso? E ir treinando esse meio termo, e retirando as coisas, ou acrescentando as coisas aos poucos, e percebendo que é possível. Eu acho que dentro do conceito da autoestima, existem alguns pilares. E porque a gente, quando pensa em autoestima, a gente pensa logo na forma como a gente se vê, se a gente tá bonito, tá feio, né? Mas ele tem alguns pilares, e um deles é a autoconfiança. A autoconfiança nada mais é eu realmente confiar em mim. Mas essa confiança não é simplesmente de ser uma pessoa empoderada, de andar como um leão, como aparece por aí, né, nas imagenzinhas. A questão é, quando você promete uma coisa para você, você cumpre. É sobre confiar nas pessoas e sobre confiar em você. Então, assim, é como eu estou te dizendo, não é não fazer grandes promessas, mas como seria a história, por exemplo, ao invés de perder 10 quilos, você se comprometer nessa semana a perder 300 gramas? Como seria cumprir 300 gramas?
Sabe, olhar para aquilo e olhar para aquilo como algo muito valioso, porque aquele é o primeiro degrau da tua longa escada. Sabe, e perceber que quando chegar na sexta, dizer, caramba, eu consegui. E aí vem um outro pilar da autoestima, que é o autorreforço. E você dizer assim, parabéns para mim, eu consegui. Eu sinto que dessa vez vai ser diferente. E não dizer assim, eu nunca consigo. Toda a minha família faz isso, então eu estou condenado a ser assim. Não estou, porque nós somos parte genética e parte ambiente. Né? E tem as nossas tomadas de decisão desse processo. Verdade. Né? Então, não sou a minha genética. A minha genética me compõe, mas eu não sou a minha genética. Eu sou as minhas decisões. Então, querer não é poder. As atitudes são poder. Mas para que eu possa agir, é preciso que eu haja em cima de algo que faça muito sentido para mim. Então, assim, como você está dizendo, se esse programa é para falar sobre algo simples, prático e possível para qualquer pessoa, comece pelo primeiro passo. Saia da estaca zero. Não é sobre treinar 5 dias por semana. É sobre treinar 10 minutos 3 vezes por semana, 10 minutos um dia na semana. Né? Então, depois você vai acrescentando e você vai vendo como é possível. Poxa, olha como eu estou conseguindo. Poxa, olha como eu estou conquistando. E aí essa autoconfiança vai retornando e você vai percebendo os resultados chegarem. Aí, lógico, isso vai impactar nos outros pilares da autoestima. Autoconfiança, autoimagem, autorreforço. Olha como a coisa vem acontecendo, né? E nós, seres humanos, a gente tem o sistema de recompensa, né? Sim. Quando a gente consegue algo, a recompensa vem. E isso é prazeroso. Isso também traz um boom hormonal do prazer, porque você conseguiu. Então, talvez quebrar esses problemas, né? Quebrar as nossas metas. Eu tenho uma meta para perder 10 quilos. Vamos fazer uma meta semanal, né? Para conquistar. E conquistando cada meta dessa vai trazer a autoconfiança que você precisa, né? Porque o sistema de recompensa ele foi ativado. Tô certa ou tô errada? Tá certíssima. Minhas mesmo. Leituras estão dando certo. Tá dando certo. Mas eu, Carol, agora eu vou falar sobre Carol. O dia que eu não treino, eu me sinto mal. Mal no sentido de, poxa, eu não consegui. É um dia de fracasso. Pronto, eu vou dizer, resumindo, é um dia de fracasso. Eu fracassei nesse dia. O dia que eu consigo treinar, o dia que eu treino, que é a grande maioria das vezes, eu sinto empoderamento. Eu cumpri com a meta que eu estabeleci para mim. É exatamente isso que você falou. É confiar em mim. Eu criei uma meta e eu vou conseguir. Eu consegui, então eu posso qualquer coisa. Assim, a carapuça caiu mesmo para mim. Existe alguma estratégia para gente, estratégia prática, para a gente tornar essas mudanças mais sustentáveis, que eu estou falando a longo prazo, porque a motivação, ela vamos dizer, uns falam que é 5%, outros falam que é 10%, outros falam, enfim. A motivação é uma pequena parte de uma construção de hábito, certo? Esse ponto a gente concorda, não é isso? Sim. Existe alguma coisa que torne isso mais sustentável sem depender da motivação e evitar aquela autossabotagem que existe, né? A gente se sabota o tempo todo, que muitas vezes impede da gente continuar e manter a constância desse novo hábito que é tão bom pra gente. Sim, a autossabotagem ela vai acontecer, mas eu acho que um ponto muito importante é a gente entender que nós somos seres humanos e não temos o mesmo nível de energia todos os dias. Então tem dias que eu estou mais disposta, tem dias que eu dormi mais tarde, tem dias que eu estou preocupada, tem dias que eu estou triste, tem dias que eu estou com raiva. Então, meu nível de energia, o seu nível, o nível de qualquer pessoa, vai depender daquele dia. Então, é como você falou, assim, vai ter dias que eu vou conseguir fazer musculação, que eu vou correr, que eu vou fazer uma dieta, que eu vou me sentir assim, cara, arrasei. Né? Muito parabéns para mim, lacrei. Mas... vou me sentir aquele leão que colocam, né, no Instagram. Que... Você diz, oh! Mas vai ter dias que você vai se arrastando, vai fazer ali uma musculaçãozinha meia ruim e também não vai correr. E naquele dia você vai seguir pouco a dieta porque você não está tão bem. E está tudo bem. Até porque aquele foi o seu 100%. Porque aquele foi o que você conseguiu naquele dia. E isso também precisa ser reconhecido. Sabe? Porque nós somos humanos. E ser humano faz parte da imperfeição. Então, essa busca constante pelo sistema absolutamente perfeito, pelo planejamento perfeito, isso é muito complicado, porque o mundo não é perfeito e tão organizado,
E eu vou ficar muito mal sabendo que o mundo não é tão perfeito e tão organizado. E isso vai me afetar, porque eu não sou um ser único e sozinho no mundo. Eu preciso do outro e me afeto com o outro. E me afeto com as coisas que acontecem ao meu redor. E se alguma coisa desorganiza e me desorganiza também, é claro que o meu índice de domínio interno vai cair e eu não vou ter essa resposta tão recompensadora e, né, num nível de energia tão alto como eu tive no dia anterior. Então, é importante também esse amor próprio, esse senta aqui, vamos conversar. Hoje você não foi tão bem. E tá tudo bem. Mas que legal que você conseguiu fazer. E tem dias que, tipo assim, cara, hoje você não consegue fazer. Amanhã a gente faz. Sabe aquele diálogo? É como se você começasse a criar uma amizade com você mesmo, sabe? E você tem um momento que você sabe que é preguiça e tem um momento que você sabe que você não tá bem. Não é isso? Naquele momento que você sabe, ai, que preguiça, aí eu acho que é um processo que você começou num processo de autossabotagem e dá para ignorar a preguiça e só ir. Porque se fosse uma reunião de trabalho, não se faltaria. Se fosse algo que tivesse marcado, não se faltaria. Então, é você dar relevância para aquele compromisso com você, com o seu corpo, com a sua saúde, tanto quanto você daria para as outras coisas da sua vida. Eu não vou cancelar. Eu posso não fazer o máximo, mas eu vou fazer o que tiver que ser feito. E fazer o que tiver que ser feito. Simples assim. Simples assim. Né? A vida é feita de várias decisões, né? O dia inteiro. Quantas decisões mesmo a gente toma por dia, Andréa? São muitas, viu? A gente toma não sei quantas decisões quando acorda, não sei quantas mais decisões depois para tomar um café da manhã. Enfim, a gente vive de decisões e de ações. O importante é a gente entender também que não decidir é uma decisão. Não. Eu vou assim, né? Você vai me confundir, André. Não é ali, eu não decidi, não sei se vou, não sei se fico, decida. Não sei se continuo, não sei se... Decida. Porque essa indecisão gera muita angústia. Muita. Não é? Muita. E a angústia vai gerar mais ansiedade. E a ansiedade vai te levar para onde? Por isso que eu nem penso. Eu já decido. A pessoa... Não sei se o hábito já está ruim. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas assim... A questão eu vou manter essa repetição. E assim, as emoções, elas influenciam nesse processo. Sim. Você fala o dia que eu tô mais triste, o dia que eu tô mais alegre, o seu 100% não é o mesmo todos os dias, enfim. Por exemplo, a ansiedade e o estresse. A gente vive... a palavra ansiedade está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Eu acho que eu não passo um dia sem escutar, eu tô ansiosa, alguém perto de mim, eu tô ansiosa. Eu digo até assim, rapaz, eu não tenho esse negócio não, de ansiedade não. Acho que eu sou um bicho estranho. E estresse, então, não vou nem comentar. Eles podem, de fato, dificultar a tornar esses hábitos mais saudáveis, né? Os hábitos que a gente quer criar no nosso dia a dia, eles podem dificultar nesse processo. Sim, eles podem dificultar, né? Total, exato. Agora, também, assim, tem inúmeros estudos que mostram que você ter uma vida mais saudável, né, de atividade física e de alimentação, vai reduzir o nível de estresse e ansiedade. Né, níveis de depressão, estudos mostram, né, que não existe... Tudo cai para uma alimentação equilibrada, atividade física. Eles estão escutando, novamente, a gente está falando sobre o mesmo comportamento. O mesmo comportamento. Ainda tem gente que se sabota e não quer praticar atividade física, não quer fazer uma alimentação saudável. Mas, enfim, continue a ideia. É isso. Então, assim, estudos científicos já mostram e comprovam a redução de estresse, a redução do nível de ansiedade. Né? Então, assim, até mesmo de você se tornar uma pessoa mais criativa. As pausas são importantes. As pausas. Tudo que vem com muito exagero é ruim, até a própria atividade física, né? Então, assim, muita também restrição ali na alimentação, você ficar ali dentro daquela casinha, né? Que você... Tudo que é exagerado não faz bem, né? Porque dá uma sensação de aprisionamento muito grande, né? E nós queremos ser livres para fazer escolhas, para, de vez em quando, estar ali, socializar, fazer ter a nossa vida, a nossa rotina. Mas que, de fato, as emoções influenciam sim. Super influenciam. A gente falou um pouquinho do papel do autoconhecimento, né? Você trouxe muito bem esse autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer para até qual é o momento que eu vou inserir um novo hábito,
para trazer prazer para mim, assim, hábito positivo que traga coisa positiva. Então, falar um pouquinho desse papel do autoconhecimento e também de rede de apoio, que eu acho extremamente importante. Eu sou a bandeirinha, sou super a favor de rede de apoio. Então, a gente falou desse autoconhecimento e eu quero saber como é que é essa relação com as pessoas ao nosso redor e os ambientes, que não são só pessoas, são os ambientes que a gente também vive, pode influenciar nas nossas escolhas e no nosso comportamento. Eu vou sugar você, viu? Eu vou sugar você aqui. O ambiente, ele é muito poderoso, né? Eu costumo dizer assim, qual é o risco de você estar dentro de uma academia e você não treinar? É mínimo. Você pode até não treinar com toda a intensidade do mundo, mas é até constrangedor estar numa academia e não... Né? Você chega na avenida, vamos colocar aqui, Avenida Boa Viagem, tá aqui. Você chega lá, sol, praia, aí tá lá o pessoal, vôlei, outro corre, outro anda de bike, alguém caminha, tá sempre aquela energia ali, aí você vai chegar lá e você tem até vontade, você pode até não estar com vontade, mas parece que vem a vontade, é hoje que eu começo, né? Então, a gente precisa se colocar em ambientes que realmente favoreçam esse cenário, né? Porque... E as pessoas que estão nesse ambiente vão influenciar, com certeza. Isso serve tanto para a atividade física como para a negatividade e para a positividade. Né? Então, assim, eu costumo dizer, gente, se você vive com pessoas negativas, um ambiente negativo, com pessoas que só reclamam, por mais positivo que você queira ser, uma hora a bala passa do colete. Porque somos pessoas. Verdade. Não é? Verdade. Somos pessoas, somos frágeis, temos afetos, né? Nos sensibilizamos com o outro e, às vezes, acabamos por olhar para aquilo ali, a gente sai negativo do cenário. Verdade. Entrou positivo, sai negativo. Porque é uma maioria. Então, é preciso entender com quem a gente está se relacionando, como você disse, que tipo de conteúdo eu estou consumindo, como aquele conteúdo me faz eu me sentir. Porque muita gente já me disse, poxa, toda vez que eu começo a consumir esse tipo, quando eu me sinto mal. Não. Para de consumir. Né? Então, veja... Para de cavar. Você já identificou, né? Isso, então isso pare. Não te faz bem, né? Então, quais são os ganhos que você tem de ainda estar aí nesse cenário, né? Que processo de masoquismo é esse que você está vivendo, que você não sai daí, né? Então, ninguém vai te tirar daí. Você precisa sair, né? Então, às vezes, nós que trabalhamos na área de saúde e que estamos ajudando pessoas, eu costumo dizer para todos os pacientes, para pessoas que eu dou treinamento, gente... Eu não posso te salvar se você não quer participar do seu próprio resgate. Presta atenção, eu não estou aqui para lhe salvar. Você vai se salvar. Eu estou aqui para te apoiar, para trazer clareza para a sua vida, para que você entenda o que é que você quer e precisa para sair daí. Mas quem entrou aí foi você. E se você entrou aí, você vai conseguir sair. Vai conseguir sair. Agora, essa rede de apoio é importantíssima, de você ter pessoas que lhe acolham, que lhe ajudem. Né? E que no momento que você fraquejou, a pessoa diga, vamos recomeçar. Não tem nenhum problema em recomeçar, não tem nenhum problema em tentar de novo. E essa... Você é uma rede de apoio, né? Você Sim. se encaixaria na rede de apoio. Sim. Um personal, para quem quer praticar Sim. atividade física, é uma rede de apoio. Um nutricionista, para quem quer adquirir uma alimentação saudável, o hábito da alimentação saudável, é uma rede de apoio. Então, assim, levar realmente... Eu acho que a gente... Quando eu penso em rede de apoio, a gente pensa, às vezes, só em profissional. Esse é um ponto. Só em pessoas que são especialistas naquilo que ele está buscando. Mas a gente também tem que colocar amigos. Sim. Como você falou, tem pessoas que... Ah, tu não treinou hoje? Não, tem problema não, tu treina todo dia. Não, busque pessoas que, poxa, vai, bota a roupa e vai, tu não vai nem sentir. Ou então, aquele amigo que vai treinar com você, que vai correr com você. Isso também faz parte da rede de apoio. Quando a gente fala de ambiente, ideia, eu trago aqui, eu acho que todo mundo passou por isso. Acho que é um exemplo que foi comum a todos, por isso que eu estou trazendo, levantando aqui esse tema. A pandemia. Chegou um momento, acho que a gente com 2, 3 meses de pandemia, que eu me recusei. Eu estava tão mal assistindo televisão, que era 24 horas falando de morte, de quantidade de morte, disso e daquilo, dos sintomas, não sei o quê, que aquilo estava me deixando tão mal, que eu tava eu disse, eu vou ficar depressiva aqui. Não saía de casa, aquele medo de morrer mesmo. Assim, a morte bateu na nossa porta, vamos dizer assim. Aquele ambiente me deixou mal. Eu percebia o quanto angustiada eu ficava. A partir do momento que eu me recusei de ligar a televisão, canal aberto, para escutar aquilo,
ou de falar sobre isso. Não estou dizendo que eu estava me recusando ao tema, porque ele continuava existindo. Ele não deixou de existir na minha vida. E nem na vida de ninguém. Mas a maneira que eu comecei a lidar com ele foi diferente da maneira inicial. E eu comecei a ficar muito melhor, psicologicamente falando. Sim. Né? Aquilo eu acho que foi um momento que... o exemplo vivo que você trouxe aqui, de tirar da frente o que não te faz bem, consumir algo que te faça bem, um conteúdo que te faça bem. Hoje a gente tem rede social, todo mundo tem acesso, né? Carol, eu não sigo ninguém que me faça mal. Ou que me leve para um caminho assim, eu não concordo com as atitudes, mas eu continuo seguindo. Não faz sentido para mim. Eu segui uma pessoa que prega o mal, faz o mal com alguém, enfim, que não é coerente com o meu objetivo de vida. Uhum. Mas outras pessoas não, ainda acabam se consumindo daquilo e aquilo fazendo mal. Talvez porque elas não percebam, é isso? Que aquilo faz mal, não identificou, ou... Ela não para observar. Ela só não vai. Só vai. Então, depois ela passa o dia ansiosa, ou triste, ou se sentindo mal, com a autoestima baixa, mas ela não para pensar na causa. Tá. E para quem tem dificuldade, justamente, de mudar, porque está cercado por esse ambiente que não favorece o processo, o que é que essa pessoa tem que fazer? Me conta. Mudar de ambiente. Mudar de ambiente, tá. Mas para eu identificar, porque, vamos lá, Carol identifica com muita facilidade. André, psicanalista, ela vai identificar com muita facilidade. Mas eu não sei. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu não sei o que é que está me causando. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para entender o que está me causando essa angústia, essa ansiedade, essa minha puxar para trás, ficar me puxando para trás, sabe? Veja, vão existir situações que a pessoa não vai conseguir sair. Pelo menos não naquele momento. Por exemplo? Às vezes é uma família. Entendi. E a família está na sua casa e você encontra com a sua família todos os dias. Às vezes é um trabalho que a pessoa não pode sair, que a pessoa não pode pedir demissão, que a pessoa precisa daquele trabalho e aquele ambiente não faz bem a ela. Então, como conduzir isso? Primeiro, identificar isso. E, em segundo lugar, tentar entender. Porque, veja só, se existe um lado tóxico, uma relação tóxica não é feita de uma única pessoa, não é isso? E se você se conecta com essa relação, existe uma parte tóxica em você que alimenta essa relação. É importante entender como você não vai poder fazer pelo outro, mas como você pode olhar para si e dizer assim, como é que eu posso me afastar um pouco disso? No ambiente de fofoca, eu realmente preciso estar naquele ciclo, ou eu posso naquele momento ouvir minha música, fazer algo que eu me conecte de forma positiva, porque eu também sou autorresponsável de onde eu me coloco. Eu não estou onde me colocam, onde eu estou onde eu me coloco. Se determinados assuntos são puxados e para mim é desconfortável, me traz tristeza e me deixa mal, numa vibe ruim, por que eu continuo falando sobre aquilo? Por que eu continuo ouvindo aquilo? Uhum. Não é verdade? Eu não posso calar a boca daquela pessoa, mas eu posso não estar disponível. Eu posso me indisponibilizar. Eu posso fazer uma outra coisa naquele momento. Então, assim, o que é que eu posso fazer? Porque o ser humano tem muito isso. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. A culpa é do outro. Eu não consigo por causa do outro. Porque fulano é muito negativo. Porque ciclano me influencia. Porque todas as vezes essa pessoa me traz um bolo. Essa pessoa é muito negativa. Essa pessoa é muito tóxica. Ok. Mas e você nesse rolê? Tá onde? Qual é o teu papel ali? Como é que você pode atuar de maneira diferente? Para se blindar um pouco mais. Porque elas vão continuar existindo. E aí, como você está dizendo, essas pessoas não simplesmente elas perdem o poder. Você tira o poder delas, porque ninguém tem poder. Nós damos o poder a essas pessoas. Então, tem pessoas que conseguem nos desestabilizar, nós demos o poder a essa pessoa. O poder dela para ela fazer isso. Olha como essa pessoa é poderosa. Uau! Ela consegue estragar o teu dia? Ou você permite que ela estrague o teu dia? Tem um psicanalista francês chamado Lacan. Jacques Lacan, ele fez a seguinte pergunta para um paciente: no que você é responsável por essa bagunça que você reclama? Não interessa se está bagunçado, quem deixou a janela aberta. Então a gente precisa parar e se enxergar nesse lugar, seja ele qual for. Trabalho, família, academia, nos ambientes que a gente frequenta. Porque às vezes nos ambientes mais inocentes
estão os lugares que a gente mais se deixa contaminar. Exato. Então, onde é que você está ali? Nessa bagunça que você reclama, o que você é responsável por isso? Não é sobre culpa, é sobre como você está conduzindo. Autorresponsabilidade mesmo, né? Autorresponsabilidade. Eu Pessoas gostei têm da poder, frase, quem né? é você nesse rolê? Quem é você nesse rolê? Qual é o teu papel aí? Porque ninguém quer olhar o seu ladinho tóxico, não é? Ah, não. O mundo todo é tóxico, eu não. Não. O mundo todo influencia e fala mal, eu não. Beleza, mas olha, o que você está fazendo aí no meio desse povo? O que é que tem em você que tem neles? Porque as pessoas se conectam por semelhanças. Então, existe uma parte nossa que precisa desejar intencionalmente melhorar. E aí, para isso, vem o não. Eu não estou disponível, eu não posso agora, dá licença que eu estou ocupado, vou fazer uma outra coisa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e você vai tirando o poder dessas pessoas, porque elas não vão conseguir sem você. Ou elas vão ter que achar outro par. Outro par. Exatamente. Não é verdade? E não será mais você. Exatamente. A escolha é sua. A escolha é sua. E elas vão te cobrar e elas vão resistir. E aí cabe a você entender por que é importante para você sair dali. Como você falou, né? Alguns momentos vão ser mais difícil quando a gente fala de família e etc e tal. E outros vão ser bem mais fáceis. Mas você precisa realmente identificar. A gente falou de autoconhecimento, a gente falou de rede de apoio, a gente falou de comportamento, de criação de hábitos. Agora vamos para dica prática. Como é que eu vou aplicar isso tudo que a gente está falando no nosso dia a dia? Né? A gente sabe que as pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Você falou da perda de peso, né? Não pensa nos 10 quilos do que você vai ter que perder em 4 meses, sei lá. Pensa nas 300 gramas dessa semana. Vamos focar nessa semana, depois a gente foca na próxima. Você poderia compartilhar 3 práticas simples que qualquer pessoa pode começar hoje para melhorar a sua saúde emocional, porque eu estou falando de comportamento, e, consequentemente, também seu bem-estar? Eu acho que é começar um novo hábito por um mês e repetir. Um novo hábito. Mas algo que não seja nada radical, algo que seja absolutamente possível, que esteja ao teu alcance. E que você consiga ir percebendo como isso está sendo valioso. E aos poucos aumente. Como uma academia. Ninguém vai chegar agachando 20 quilos, com 20 quilos nas costas. A gente vai chegar e botando 2 quilinhos ali de cada lado, às vezes até sem peso, né? Para que o peso corporal, que já é um peso. Para que essa musculatura vá se fortalecendo. A gente também precisa de musculatura emocional para conseguir conseguindo derrubar essas barreiras internas, porque as barreiras elas são mais internas do que externas. Né? É mais mental do que físico até, né? essa instauração de um novo hábito. Mas eu começaria me perguntando por que é importante para mim, o que é que vai mudar na minha vida e qual seria o primeiro passo. Um passo. Um passo que seja. Eu não lembro se foi podcast que a gente fez ou se foi alguma aula que a gente fez. Eu sinceramente, eu não lembro. Mas, e isso eu falo para muita gente. Não vou dizer que eu falo para todo mundo, mas eu falo para muita gente. Da nossa energia de ativação. Sim. Isso daí ficou gravado na minha memória assim, era algo porque muita gente, a gente se encontrava muito na academia e todo mundo falava, a energia de vocês duas, não sei. Aí, conversando com você em uma dessas aulas, eu percebi que eu fazia algo de energia de ativação, mas que eu não tinha teoria, eu já tinha prática, mas não tinha teoria, que era tão importante para o meu dia. Né? Que é aquela parte do acordar, se conectar, no meu caso, me conectar com Deus, fazer minha atividade física, e aquilo me dava uma energia pro dia que era surreal, que continua sendo surreal. Né? E aí fala um pouquinho dessa energia de ativação, para que outras pessoas também possam se ativar positivamente ao longo do dia, até para tirar essa parte tóxica que acontece, a gente está o tempo todo recebendo coisas negativas, vamos dizer assim, a gente tem que se blindar o tempo todo. Com certeza. Compartilhe um pouquinho, que eu preciso ouvir novamente e deixar gravado aqui. São estudos, aqui. assim, não foi algo que eu trouxe do nada, né? São estudos científicos que falam sobre 2 tipos de energia. Uma delas é a energia de ativação, que é o seu acordar, e a energia de encerramento, como você finaliza o seu dia. Então, esses 2 momentos, todo dia é muito importante.
mas eles dependem muito do que a gente faz quando começa e do que a gente faz quando termina. Então, é muito importante que a gente perceba qual é a primeira atitude que a gente tem quando a gente acorda. Tem intenção de verdade ao acordar. A acordar é uma nova oportunidade. Não é que algumas pessoas vão ter e, infelizmente, outras não. Mas você acordou. E aí? Então, assim, tem muita gente que coloca, por exemplo, um soneca. Aí, daqui a pouco, outro soneca. Daqui a pouco, um outro soneca. Veja o treino da procrastinação. Depois. Olha o treino. É inconsciente, mas é depois. Quantas coisas mais durante o dia você vai continuar? Depois. Porque será sobre repetição de comportamento. Prestem atenção nisso. Não é? Gente. Exato. Eu estou procrastinando começar o meu dia. Agora, olha, você acha qual seria o melhor horário de você acordar? Para quando o despertador tocar, você... Vamos nessa. Meu nome é pronto e minha roupa é essa. Né? Então, assim, vamos nessa. Tô afim. Porque eu decidi isso. Né? Então, você acordar e você já trazer rituais para o seu dia. Rituais de ativação, de se energizar. Cada pessoa vai ter o seu. Eu acordo, faço uma oração, medito, né? Faço minha atividade física. Tenho ali meu ritual matinal. Com a minha casa, com a minha família, com a minha vida, comigo mesma, com Deus. Esse é o meu ritual. Isso funciona para mim. Mas para quem está ouvindo aqui, está conectado com a gente, qual seria o seu ritual? Quais são as coisas que você gosta? O que faria o teu dia começar com um sorriso? Com intenção. Qual é a sua intenção? Né? Então, qual é o movimento que você está fazendo ali? Essa energia de ativação faz muita diferença. Porque hoje é muito comum. A pessoa acorda, aí o despertador toca, a pessoa já vai assim. Aí olha o e-mail do trabalho, aí olha o WhatsApp, aí tem a primeira raiva do dia ali, porque alguém já está lhe cobrando alguma coisa que ele mandou um WhatsApp à 1 da manhã, de madrugada. E você está conectado com aquilo ali. E você já está comunicando para sua mente, para o seu dia, para você, que o que importa é o que está ali dentro daquela telinha. Prioridade é essa, não é meu bom dia, não é agradecer, não é ser grato, não é meditar, não é orar, não, é aqui. E se isso te traz uma energia ruim, você já sentiu ruim. Se o primeiro movimento foi com a raiva, se o primeiro foi com angústia, foi com algo que te deixou ansioso, isso não é um botão que você vai desligar. Somos pessoas. Por quanto tempo aquilo ali do seu dia vai perdurar? Até que uma outra raiva vem e você continue se alimentando e termine o seu dia ruim, olhando para o celular, com as luzes acesas, olhando desgraça na televisão, ouvindo fofoca das pessoas, cobrança de trabalho, luzes acesas, insônia. E como é a noite de uma pessoa que tem insônia? Como ela acorda? Tcharam! Aí só, um dia, repete. 2 dias, exato. 3 dias. Mas e se você entendeu mais ou menos ali a hora que você vai acordar? A hora que você vai dormir. E você começa a desacelerar, apagar mais as luzes da sua casa, né? Bebe alguma água, um chazinho de camomila, alguma coisinha ali que te deixe mais, né? O que é que te alivia, o que é que pode... Quais são os programas até de televisão que não te agitem tanto, né? Com quem você pode conversar, dar uma boa noite, se conectar com você, quais agradecer pelo seu dia. Que vão te levar ao relaxamento, exato, para o relaxamento. Né? Assim, isso vai funcionar muito bem todos os dias? Não, mas isso não quer dizer que a gente vá desistir. Quer dizer que no outro dia eu tento de novo, até que se transforme num hábito e que eu tenha intenção ao acordar e intenção ao encerrar. E tudo depende da gente. Existe alguma técnica ou algum exercício de comportamento que a gente pode usar para fortalecer nossa mente e tornar o hábito saudável algo mais natural, que seja assim, não seja tão... não demande tanta energia para executar ele? Respirar. Acabei de respirar, não foi? Chega, deu uma respirada. Respirar, aqui. Isso. Quando a gente respira conscientemente, de verdade, a gente permite que as coisas fluam de uma maneira diferente. É diferente de respirar muito profundo. Acelerado. Peraí, faz aqui, dá um exemplo aqui pra gente. Vamos lá. Por exemplo, quem sabe faz ao vivo. Uma respiração diafragmática, que é uma respiração para melhorar a ansiedade, melhorar esse agito, certo? Vamos fazer aqui. A gente inspira pelo nariz, mas nesse momento o abdômen vai estufar. Ele não vai para dentro, ele vai para fora. Ó. Vê como é diferente. Ó. Segurou, 1, 2, soltou.
Quando solta é que ele entra. Quando inspira, ele sobe. Isso vai acalmando a mente, isso vai acalmando as emoções. E se você faz isso com os olhos fechados, sem pensar em nada, simplesmente nada, você vai relaxando seu corpo, a sua mente vai se acalmando, sabe? E o agito vai acalentando não por pensar ali. em nada, porque eu não pensar em nada, eu fico pensando em não pensar em nada. Aí Já é pensar em você, alguma coisa, né? aí você se concentra onde? Na respiração. Você não vai conseguir se concentrar na sua respiração e pensar em outra coisa. E se o pensamento vier? Não tem problema nenhum. Volta a tua atenção. Não é atenção plena ou mindfulness, não trabalha a atenção plena. A atenção plena é puxa a tua atenção para a tua respiração. Quando você puxa a atenção para a tua respiração, você puxa para dentro de você. E aí você traz intenção com isso. Qual é a sua intenção? Você quer paz? Você quer paciência? Você quer tranquilidade? Você quer compaixão? Você quer gratidão? O que você quer? O que é que você está querendo? Mentaliza isso e vai. E o pensamento vai vir? Vai vir. O que você faz? Nada. Simplesmente presta atenção na sua respiração. Isso é uma técnica, né? É uma técnica. E aí você vai melhorando essa técnica. Exato. Começar a adotar, vai ser um hábito que eu vou anotar dela. Daqui a um mês a gente interessante conversa sobre a respiração. Isso. A respiração é um hábito que eu vou Respirar. E vou compartilhar com vocês sobre a... E assim, só pra gente... Sobre a respiração, assim, ela não serve só para esse momento. Mas como você falou, foi muito importante o que você falou do ser humano ser imediato. Ele não é imediato só para resultado, mas para respostas. Muitas vezes a gente se sente pressionado a dar respostas. A gente se sente pressionado a dizer o que o outro quer, a fazer o que o outro quer e dizer assim, tá bom, agora, então bora agora. Mas as coisas não precisam ser assim. E a gente pode entender que a gente pode dizer, olha, eu vou te responder, mas não agora. E isso serve para respira. Coloca na balança das perdas e ganhos. Sabe? Tenta entender aqui o quanto aquele movimento também vai ser importante para você. Porque nós temos uma tendência a querer aprovação, a querer agradar o outro. E muitas vezes nos desagradar e nos machucar para que o outro fique bem. Então daqui a pouco eu te respondo, é que veja e perceba o quanto aquilo ali também vai fazer mal a você ou vai fazer bem a você. E aí você aceita ou não aceita. Mas quando você aceitar, você vai estar aceitando o ônus e o bônus. Mas o respirar vai ajudar. Respira, se conecta, observa. A cadeira do observador com uma boa respiração pode não te trazer as melhores respostas, mas pelo menos não vai te colocar nos piores lugares. É cada frase impactante que ela traz, viu? É preciso ter calma para ter elegância, minha gente. Então vamos respirar. É uma mulher elegante, é uma pessoa calma, elegante. Veja, vai ser um hábito que eu vou colocar em prática. Respirar. E não necessariamente responder de imediato. Isso aí me pegou. A carapuça caiu, tanto que ela ficou aqui falando, eu fiquei assim, eu disse, eita, isso foi para mim. E ela deixou para o final para falar isso. Veja. Gente, que conversa incrível, dona Andréia. Que conversa incrível. Foi além de comportamento. Você trouxe pontos aqui de autoconhecimento. Acho que esse episódio... tenho certeza que esse episódio trouxe muitas reflexões para mim. Com certeza para mim, para todo mundo que está aqui nos bastidores. E para você que está aí nos ouvindo. E essas reflexões serão importantes, né, para transformar a nossa rotina. Eu já saio desse episódio com esse novo hábito. E tenho o compromisso de falar para você daqui a 30 dias. E para vocês, daqui a 30 dias, como é que é esse novo hábito, em qual momento eu coloquei ele e o que foi que ele me trouxe positivo. E antes da gente encerrar, claro, Déa, qual seria a sua mensagem final para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo? Quando a gente pensa em começar essa jornada de mudança, é uma jornada desafiadora, sem sombra de dúvida, que precisa de uma rede de apoio também, mas que sente que não consegue dar esse primeiro passo. Qual mensagem você daria para essa pessoa? Vai, se joga. Se joga no teu propósito. Eu acho que a palavra-chave é permissão. A gente precisa se permitir.
Porque muita gente fala sobre crença, né? Eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedora, eu não sei até onde eu consigo ir. Tudo isso é muito importante, muito relevante. Mas antes de qualquer crença, antes de qualquer pensamento, se permita começar, melhorar, ter bem-estar. Né? Ter bem-estar, exatamente. E isso vai proporcionar, sim, bem-estar e também saúde para você. Né? Foi um prazer, Déia, ter você aqui, sem sombra de dúvida. Para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, onde é que a gente vai te acompanhar, onde é que a gente vai te seguir? Fala aqui para os nossos seguidores, quem está nos ouvindo. @Andréa Formiga, não tem segredo. É a formiguinha mais saudável que existe. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Né? Esse episódio foi uma carapuça para mim, de verdade. Se você gostou desse episódio e sente que alguém precisa ouvir, compartilha com essa pessoa. Pede para essa pessoa também seguir a gente nas redes sociais, Carol Costa e Goldmatic. E seguir o nosso podcast Movimento Saudável no canal do YouTube e ativar as notificações para receber todos os novos episódios. É isso, muito obrigada a todos que nos ouviram. Obrigada, Déia. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui, estou à disposição. E até o próximo episódio, gente. Valeu! Eita, esqueci de dar o presente, mas eu dou agora. Não tem problema não. Déia, isso aqui é só uma lembrancinha para você. Obrigada. Trazer mais conforto, mais bem-estar para o seu dia a dia, para o seu momento de relaxamento, que eu sei que você medita também. Mas medita de